Começou. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Para a gente finalizar a matéria que vai cair em nossa avaliação, iremos fazer aí agora, continuando aí na frente 2, o módulo 48, relativo às reações de substituição, né? Nos alcanos e aromáticos. Então, como nós já vimos na aula passada, o módulo que relatava quais eram as reações que tinha no, né, as reações orgânicas que ocorriam com maior frequência que a gente estuda no ensino médio, nós iniciaremos pelas reações de substituição. Como o próprio nome já diz, substituição. Eu vou substituir algum elemento, né, algum átomo que está naquela cadeia de orgânica, tá? Os alcanos, né, por serem poucos reativos, né, eles não reagem com muita facilidade, por isso eles levam o nome de parafinas, né, para pouca afinidade. Então, as parafinas são feitas de hidrocarbonetos saturados, né, de alcanos. Então, que tipo de reações que eles fazem? De substituição. Substitui um átomo ligado à cadeia orgânica por outro, tá? Então vamos lá. Então quem que vai ser substituído, né? Claro, o hidrogênio. Se é alcano, é hidrocarboneto, então não tem nenhum outro grupo funcional para ser substituído. Um oxigênio, um enxofre, uma amina, um nitrogênio, tá? Então quem que ele vai substituir? O hidrogênio. Só que aí tem uma facilidade desses hidrogênios sair, porque nós temos carbono primários, carbono secundário, carbono terciários. O carbono quaternário não tem jeito de substituir porque não tem hidrogênio, tá ligado a 4 carbonos, então até o terciário. O hidrogênio que sai mais facilmente é o ligado ao carbono terciário. Depois, o carbono secundário e por último, mais difícil, é o carbono primário. Então os hidrogênios eles têm essa facilidade. Se na cadeia carbônica, né, daquela cadeia de alcance, tiver um carbono terciário e ele estiver realizando reação de substituição, nós saberemos que a maior parte das substituições ocorrerão no carbono terciário. Depois, no secundário e muito pouco no primário, tá? Então, normalmente, quando eu tenho uma cadeia desse tipo aqui, que eu tenho carbonos secundários e primários, claro que a maior porcentagem de reação de substituição vai ser no carbono secundário, 60%. Enquanto que no carbonos primários, aqui ó, vai ser 40%. Na apostila de vocês, né, nós temos aí na página 300, né, lá, ó, nós temos sempre uma porcentagem maior para o carbono secundário, lá 57%, e uma porcentagem menor para o carbono primário. Tá? Então, sempre, quando ocorre reações, esse tipo de reação de substituição, claro que tem catalisadores, é uma reação, entre aspas, forçada, né? Porque os hidrocarbonetos são muito estáveis, o alcano, os hidrocarbonetos de ligação saturada são muito estáveis, então não reagem facilmente. Então, quando tem uma, né, força, então vão reagir em todos os carbonos, tá? Reagem em todos os carbonos, como eu digo assim, nos primários, secundários e terciários, tá? Se eu tiver só carbono terciário e secundário, a gente vai ficar olhando no carbono terciário e secundário. Maior porcentagem de reação no carbono terciário, menor porcentagem de reação no carbono secundário. Se eu tiver na reação carbonos secundários, né, não reagente nos alcances secundários e primários, vai ocorrer a substituição em todos. Maior porcentagem no carbono secundário, menor porcentagem no carbono primário, tá? Não preciso quando eu for fazer o exercício, eu não preciso de colocar em todas as posições, porque nós vamos ver que às vezes a posição do primário mesmo, igual nessa que eu tenho aqui, ó, nas extremidades, sempre vai ser o mesmo composto, porque se eu for dar nomenclatura nele, né, vai ser lá um cloropropano, aqui também um cloropropano, tá? Então eu não preciso substituir todos os carbonos primários, eu pego um como exemplo, pego o outro, né, o do secundário também pego um como exemplo e coloco ali, certo? Tá? Então lembrando que a maior porcentagem de substituição segue essa ordem, né, decrescente, carbono terciário, carbono secundário, carbono primário. Ou, quem achar melhor, né, igualzinho às aminas, tá?
Quanto mais hidrogênio tem naquele carbono, ele é mais difícil ele substituir aquele hidrogênio. Quanto menos hidrogênio tem naquele carbono, mais fácil será a substituição, tá? E nós já temos aqui, né, uma reação de substituição, nós chamamos de halogenação. Por quê? Quem que vai, né, entrar como reagente junto com esses hidrocarbonetos saturados? Os halogênios, os do grupo 7A ou 17, né? Tá? Então, cloro, bromo, iodo, certo? Flúor, mas por que o flúor, a gente não vê tanto a presença dele, né, nas reações substitutivas, a representação dele? Porque o flúor, as reações com alcano são muito violentas, então por isso que são pouco estudadas experimentalmente. Então a gente consegue estudar melhor, né, para representar essa halogenação com esses halogênios, o cloro, bromo e iodo. Certo? Né? Especialmente cloro e bromo. Tá? Depois, né? Substituição em carbono e hidrocarbonetos aromáticos. Então, nós vimos a reação principal de substituição nos hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta é a halogenação. Então, são os halogênios. Que tem maior, a gente consegue ter maior afinidade entre os halogênios, né? Que são os que foram estudados experimentalmente com os alcanos. Já nos aromáticos, né, nós temos lá 3 tipos de reações de substituição. Primeiro, por que os aromáticos eles também reagem em reação de substituição? Porque o núcleo benzênico, o núcleo aromático, em que eu tenho aquelas 3 ligações π dentro ali, alternando, né, entre 2 carbonos, tá? Tem aquela dupla alternando, né, 3 duplas alternando, isso deixa o núcleo muito estável, tá? Então, né, reações como eliminação, substituição e adição não ocorre nos hidrocarbonetos aromáticos, tá? Ocorre muito a reação de substituição por causa do núcleo ser estável. Então, quanto maior a estabilidade da cadeia orgânica, mais difícil de reagir. Nós vimos dos alcanos. Então, o máximo que ele consegue é substituir, trocar um átomo por outro, né? Não vai quebrar, porque ele não tem ligação para quebrar esses carbonos, né? Não vai eliminar, tá bom? Então, nesses hidrocarbonetos, eles são os hidrocarbonetos saturados e os aromáticos são muito estáveis, tá? Então eles não reagem facilmente. A reação que eles reagem com maior facilidade é a substituição, e é a que a gente estuda no ensino médio, certo? Então eu tenho a halogenação, então o que vai acontecer? No benzeno, ele vai trocar um dos seus hidrogênios, lembra que a cadeia, né, aromática, o anel benzênico é formado por 6 carbonos e 6 hidrogênios, um hidrogênio sai e entra quem? Um halogênio, tá? Principalmente quem? Cloro e bromo. O iodo daqui nem não reage. Então, por isso que vocês vão ver comumente, né, as reações de substituição sempre sendo representadas por cloro e bromo, tá? Porque o iodo, como ele já não reage, não há reação entre ele, né, e o benzeno, embora ocorra reação com os alcanos, mas, né, devido a essa peculiaridade do iodo, então a gente tem maior estudo, maior pesquisa experimental entre o cloro e o bromo reagindo com esses hidrocarbonetos, tá? Na presença do catalisador. Claro, como é um núcleo estável, a gente tem que ter um catalisador para acelerar aquela reação para ela ocorrer, tá? Então, né, nós vimos, então, lembrando, mas aonde que eu vou substituir no anel benzênico? Não tem nenhum lugar, essa é a primeira substituição, todos são carbonos secundários, estão ali, então qualquer hidrogênio que eu tirar e colocar a representação de um átomo que for tirado ali, né, a gente vai estar representando muito bem a reação de substituição. Nitração, né, nitração. Então, a nitração, a gente lembra de quem? Nosso amigo ácido nítrico, né? O ácido nítrico, tá? Ele vai reagir também na forma de substituição nos hidrocarbonetos aromáticos, tá? Aí fala assim, né? Que na presença de ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico vai servir como catalisador dessa reação,
né? Então tá vendo a presença, né? A importância do ácido sulfúrico, como que ele participa de várias, né? Ele participa de reações, de formação de vários produtos, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A nitração, então, quem que vai ser substituído? Então, sai o hidrogênio e entra um NO2, tá? Que é o grupo, né, que é chamado nitro. Então, vai reagir com ácido nítrico. Vamos pegar aqui para a gente entender. Então, eu tenho aqui o anel benzênico, né? Eu escolhi o hidrogênio para reagir. Tenho aqui o meu HNO3, que é o ácido nítrico. Tenho aqui o H2SO4 em cima da setinha, dizendo que ele é um catalisador. E o que acontece? Toda vez que eu tenho ácido, vocês vão perceber que sem o ácido, o que ele ocorre, o que ele faz as moléculas orgânicas? Ele desidrata, ele tira a água, né? Ele queima, entre aspas. Sempre que eu brinco com vocês, né, que a presença do ácido, ele queima, né? Ele deixa aquela superfície aonde ele entrou, por exemplo, a superfície orgânica, nossa pele, ele queima a nossa pele. A mesma coisa acontece com os aromáticos, né? Com os hidrocarbonetos, reações de substituição. Então, o que acontece aqui? Presta bastante atenção. Como ele tem que liberar uma água, né, que é o H2O, então o que acontece? Um H já é aqui do benzeno. Eu preciso de mais um H, né? Vou pegar aqui, ó, outro H do ácido nítrico, então deu H2. E o outro O, não tem que formar uma água, porque é um ácido, ele vai arrancar água daquele composto, eu tiro um O do HNO3. Então, vai dar H2O. E o que sobrou? O NO2. Por isso, aí a formação do grupo nitro, dos compostos, dos nitrocompostos, uma nova função orgânica a partir da reação de hidrocarbonetos aromáticos com o ácido nítrico. Certo? Tá bom? O ácido sulfúrico ou a sulfonação, o que vai ocorrer com os aromáticos? A substituição de um hidrogênio pelo grupo sulfa, né? Os sulfônicos aromáticos, tá? Então, o que acontece? Então, com o ácido sulfúrico fumegante, quase puro mesmo, a formação de ácidos sulfônicos aromáticos. Então, no mesmo raciocínio, tá? Eu vou ter aqui, ó, nossa, essa reação ainda tem que ser mais forte, ainda tem presença de um óxido aqui, de enxofre, e mais o aquecimento. O que acontece? Então, o hidrogênio vai liberar, lembra, ácido sulfúrico, H2SO4, é ácido. Então, se ele está reagindo com a molécula orgânica, ele vai liberar água. Então, vamos lá. Vou pegar um hidrogênio, eu já tenho, que vai sair ali do benzeno. Outro hidrogênio vai sair do H2SO4, né? Então, deu do H2. E um O. Outro O vai sair do SO4, vai ficar HSO3. Então, o que aconteceu? Eu tenho o HSO3 ligado ao anel benzênico. Aqui a gente representa quem que vai ligar mesmo, que é justamente o enxofre que liga direto, né, ao anel benzênico. Ali está até representando a fórmula estrutural do enxofre, mas fica certo apenas eu colocar SO3H, tá? Por que eu não posso, Rosane, colocar HSO3? O hidrogênio, ele faz quantas ligações? Apenas uma. Então, como que eu vou colocar ele? H ligado ao S ligado ao benzeno? Não vai dar. Aí eu vou estar, né? Não vou estar confirmando a lei de química, a lei das ligações aí, tá? Então, o que acontece? Esse H vai lá pro final, porque ele vai estar ligado ao oxigênio, tá? Porque, na verdade, da forma estrutural do H2SO4, os dois hidrogênios são ligados ao oxigênio, por isso que ele é um ácido forte, tá? E o enxofre que vai, né, se ligar ao benzênico mais a água. Reparem que nas reações de substituições, eu tenho dois reagentes e dois produtos, né? Lá nos alcanos também, tá? Na cloração, aqui, né, ó, eu sempre tenho dois reagentes e dois produtos. Aqui, né, na reação com os alcanos, eu tenho que representar as duas ligações, né? Então, tem que representar o HCl, que foi o hidrogênio que saiu para se ligar ao Cl, e tenho que representar as duas, né, as duas possibilidades de substituição. Nesse caso aqui, no carbono secundário e no carbono primário,
tá? Mas nas reações de substituição, sempre eu vou ter dois, né, reagentes formando a mesma quantidade em produtos. Nesse caso, eu tenho que... Porque esse aqui é como se fosse um produto só que eu tenho que representar as suas substituições, tá? Então, a gente tem que guardar isso, porque isso depois, daqui a pouco, vai entrar a reação de adição, reação de eliminação e fica fácil a gente visualizar pela quantidade de produtos e reagentes, certo? E aqui tem uma bromação, né? Eu já falei a bromação porque o bromo é uma halogenação, tá? Então o hidrogênio lá na presença de catalisador, ele vai reagir, o benzeno vai reagir com o bromo, sai o hidrogênio, se liga a um BR, que era BR2, o outro BR vem e se liga ao anel aromático, formando um aleto, né, orgânico, certo? Um aleto orgânico aromático, certo? Tá? Então, turma, por enquanto, né, é isso aí, a nossa parte teórica. Vocês farão para mim a página 302 e 303 da apostila, para a gente na aula, né, que vem a gente estar corrigindo os exercícios referentes a esse módulo aí, tá bom? Bons estudos, até a próxima!